Bom dia, galera, esse é mais um vídeo aqui do canal Viajando na Palavra. Eu sou o Denis e estou aqui com mais umas viagens, né? E durante esses dias eu tenho pensado muito a respeito, né, da entrega e tal, né? Tô lendo bastante o livro de Atos e que é um livro que me chama a atenção, né? Ali por como começou a igreja, né? Pela entrega dos discípulos, né? Foi como começou ali a igreja da forma que a gente conhece. E é algo que me chama bastante atenção, né? Muitas vezes eu vejo algumas discussões bem inúteis, né? Às vezes até faço parte de algumas delas. Mas é a forma que eu vejo de tentar compreender o que leva as pessoas a essas discussões idiotas. O que pode, o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo, né? E eu vejo aqui que a Bíblia ela tem exemplos muito claros de como a gente deve proceder, né? De como ser um cristão de verdade, né? Porque a gente está preocupado se pode ou não fazer tatuagem, se pode beber, se não pode beber, se pode fazer sexo antes do casamento, se eu posso falar palavrão, se eu posso olhar para cima, se eu devo olhar para baixo. A gente está preocupado em correr atrás do vento e se esquece de fazer aquilo que a gente realmente tem que fazer. Certa vez eu escutei uma grande idiotice, que foi até assim, né? É um amigo meu ainda que falou. Ele falou, a gente tem que saber aquilo que a gente não pode fazer, porque assim a gente sabe o que tem que fazer. É besteira, foi uma groselha dessa, tá ligado? Tipo, fico até triste às vezes quando eu escuto isso, porque as pessoas acabam tomando postura de fariseu, tá ligado? E sabe tudinho aquilo que ele não deve fazer e não pratica o que deve ser praticado. Ah, mas o que tem que fazer, né? Muito simples. Jesus Cristo falou pra gente o que a gente tem que fazer. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ah, tá, mas como que eu vou amar, não sei o que, a Bíblia fala sobre o pecado, não sei o que. Isso é porque as pessoas elas eram tão religiosas que não teria como Jesus Cristo falar. Faz tudo sem excesso, tem autocontrole, domínio próprio. Se preocupa primeiro com o teu irmão que você não vai cair em pecado. Se você estiver ocupado querendo cuidar daqueles que precisam, do órfão e da viúva, como a Bíblia diz, você não vai ter tempo para ficar querendo fazer coisas inúteis, né? Eu, por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu entendo que seja algo estranho de ser proibido, só pela falta de autocontrole da maioria, embora não seja pecado, acaba se tornando, porque se você fizer uma desobediência, mas isso não é algo que eu vou ficar ali e tal, colocando na frente da minha vida como algo absoluto que eu tenho que defender, entendeu? Porque Jesus Cristo ele mandou eu fazer primeiro, antes de eu ficar questionando, antes de eu ficar apontando o dedo. Porque o irmão se constrange do pecado a partir do momento que eu começo a ter uma postura certa, né? Não foram as pessoas, antes eu falava muito, apontava muito o defeito das pessoas, às vezes isso ainda acontece muito, eu tenho que lutar comigo para mim não fazer isso. Mas o que me constrangeu? Não foi aqueles que chegaram apontando o meu dedo, foi aqueles que chegaram do meu lado e me mostraram como que faz do jeito certo. Porque é um idiota aquele que fala muito. Eu sempre fui idiota, entendeu? Às vezes, o irmão tá me criticando. Não, eu tô falando de mim mesmo, eu não tô falando de ninguém, não tô dando indireto. Eu tô falando de mim mesmo. Eu sempre fui um idiota que nunca controlou minha língua e nunca prestei atenção, porque a gente tem que observar mais, fazer mais e falar menos. E a gente às vezes se perde nisso daí e fica falando muito que é defender aquilo que não tem defesa, entendeu? Deus, ele não é só amor, Deus é justiça também. Tanto que a palavra diz que Deus se ira, né? Não é todo mundo, Deus não vai ser bonzinho com todo mundo não. Deus é justo com aqueles que amam Ele. Se o cara vira as costas para Ele e não tá nem aí para ouvir, às vezes a gente vai tentar falar para falar da palavra de Deus para a pessoa ignora, ela fica blasfemando. Deus ele vai ter misericórdia se ela se arrepender daquilo que ela fala, daquilo que ela está fazendo, do método de vida que ela leva. Enquanto ela não se arrepender disso, não vai falar que Deus vai ter misericórdia, ele vai ter misericórdia se ele se arrepender. Primeiro que se uma pessoa dessa ela fizer um mal para um justo, alguém que está tentando ali buscar o arrependimento, o conserto com Deus, a mão de Deus vai pesar sobre essa pessoa, né? A parte da justiça pertence a Deus. A gente tem obrigação de amar.
O julgamento, quem vai julgar é Deus. Aquele que muito aponta vai ser o que vai mais ser apontado por Deus. Porque você acha que está certão, mas a primeira coisa que você não sabe fazer é controlar a língua. Vai ler o livro de Tiago para você entender o que eu estou falando. Tá? Eu sofro muito com isso. A boquinha miserável, mano. O bagulho, acho que se caísse a gota de saliva no chão assim, envenenava, matava a planta, né? E eu acho que tipo é um dos pecados que a gente mais comete, muito falar, né? Então antes de querer achar o que tá certo e o que tá errado, controla a tua língua primeiro, né? Às vezes a gente fica falando que os irmãos vão pro inferno, né? Não, que isso é pecado, vai pro inferno, fazer tatuagem vai pro inferno, beber vai pro inferno, não sei o que vai pro inferno. Mano, se o cara se arrepender 3 segundos antes dele morrer, eu tenho certeza que Deus vai ter misericórdia. Se ele abrir o coração dele mesmo de verdade, Senhor, agora eu entendo, me perdoa, morreu. Sei lá, mano, qual que é o pré-requisito para ser salvo? Quem de vocês morreu e já viu a Cristo e ele falou para você que quem se arrependeu no último segundo ali não teve salvação? Então vamos parar de condenar os outros ao inferno, porque a gente é o primeiro que vai com esses apontamentos. E vamos para a Bíblia. Aqui, isso aqui é um exemplo que eu acho o mais monstro de todos de como ser um cristão. Quem está disposto a morrer pela palavra? Você quer ser cristão? Então primeiro esteja disposto a morrer. O maluco que eu, mano, acho muito louco aqui a história de Estevão, mano. Maluco, monstro, mano, monstro. Ele seguia ali, você vê, né, tipo, foi um dos primeiros diáconos ali da igreja, né? Foi muito por Saulo, né, ainda não era o apóstolo Paulo. E, mano, o cara, ele desenrolou pra caramba, né, mano? Os caras evangelizavam, fazia tudo que tinha que ser feito ali dentro da igreja, né? Até o momento que foi preso, né? Daí ele foi levado perante o Sinédrio, né? Eu vou ler aqui hoje bastante aqui. Atos 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga, chamados dos libertos dos sirineus, chamada dos libertos dos sirineus, dos laxandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornavam homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que dispuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Aqui, né? O que eu vejo nesses primeiros capítulos aqui, né? Nesses primeiros versículos que eu li. Ele falava da palavra de Deus com propriedade, aquilo que ele entendia, né? O que ele tinha buscado, o que ele estava querendo se aprofundar, não ficava ali preso com discussão que era pecado, que não era pecado. Ele foi ensinar o que Jesus Cristo ensinou para ele. Esse templo de pedra vai cair e o nosso corpo vai ser o templo do Espírito Santo. Entendeu? A lei de Moisés já passou, vamos servir a Cristo. Agora é o tempo da graça, é isso que ele servia. Recebam o Espírito Santo e tenham amor no seu coração. Pronto. É isso, vamos amar uns aos outros e vamos esquecer aquele monte de não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que. A palavra diz também, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, você tem que ter um bom senso. Às vezes tem algo que você acha que é extremamente desnecessário, nunca vai servir para a tua vida. Só que você sabe como que Deus está usando aquilo para alcançar a vida de outras pessoas? Você conhece os planos de Deus? Você já viu a Deus de uma forma completa para você ter essa mente formada? Cabeção que você tem aí, que Deus é aquilo que você vê? Como você pode ter certeza que sua visão não está ofuscada? Eu paro para pensar isso todo dia. Será que a forma que eu vejo Deus está correta? Será que eu estou certo perante Deus para me apontar alguém? Sabe? O meu papel é esse aqui. O nosso papel é esse aqui. A palavra de Jesus Cristo. Aquilo que já está pronto, aquilo que já foi preparado para ele. Né? Às vezes as pessoas pegam... Mano, eu achei um absurdo.
a pessoa pega e fala não pode fazer tatuagem, porque está escrito lá em Levítico, eu não lembro o versículo agora, nem o capítulo, né? Que não pode fazer nenhuma marca, nenhum sinal no seu corpo, em reverência aos mortos, né? Isso é uma das leis. Mas a pessoa se apega a essa lei, mas ela não deixou de comer carne de porco, ele não cortou um pedaço da pele lá do saco dele, ele não se tornou judeu. Quando a mulher dele tá menstruada, ele não manda ela ficar 7 dias fora de casa, tá ligado? Ele quer pegar uma lei e esquece que tem mais 600 e tantas leis, ele não consegue praticar ela todos os dias, né? Ele não consegue viver tudo aquilo. Aí fica colocando aquele peso sobre os outros. Ah não, é mais fácil eu pegar e falar pra você que você não deve fazer isso, mas eu mesmo não faço. Aqui eu vou sentar madeira no irmão que tem tatuagem, porque eu não tenho, eu acho que é errado, então o cara vai pro inferno se ele rabiscar a pele dele. Mas você fofoca, você não tem amor ao próximo. Quando o necessitado chega e bate na tua porta precisando de algo, você não faz igual tá no livro de Provérbios, você podendo ajudar, você não ajuda. Você fala pra ele, volta amanhã. E uma tatuagem vai levar o irmão pro inferno. O irmão que não entende muito bem aquilo ali ainda, que ele está conhecendo, e você colocando peso sobre ele. Esse peso vai voltar sobre você, entendeu? É algo, não, é um bagulho louco. Em Lucas fala, né, no livro de Mateus fala, né, da mesma forma que medires, vocês serão medidos de volta. O peso das nossas palavras volta contra nós. Às vezes a pessoa não sabe por que ela está passando tanta dificuldade, porque é tão difícil, por que está tão pesado, é porque ela fica colocando peso nos outros, aquele peso que ela colocou vem para ela de volta. Você pensa que não, mas espiritualmente você não está pondo peso sobre o irmão, você está colocando peso sobre você. Você não entendeu que o que você faz pelo outro é aquilo que vai vir sobre você de volta? Por isso que a palavra diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Porque o que faz o mal, ele vai receber o mal de volta. O que paga o mal com o mal vai receber o mal em dobro. Se você paga o mal com o bem, você vai receber uma porção do bem, mano, que você não tá nem ligado, né? Aqui eu acho muito louco essa parte aqui, mano, voltando aqui, que Estevão, ele não se defendeu, mano. Ele pegou, ele bateu de frente com os religiosos. Tá ligado? Os caras, não, você não pode falar de Jesus, é as leis de Moisés que a gente segue. Essas pessoas que têm a mente cauterizada. Não, é só assim que funciona. Faz 300 milhões de anos que a gente tá fazendo isso. E tá vendo, mano, é uns bagulho que não funciona mais, cara. Tem coisa que não funciona. A gente tem que ter a mente aberta, que as coisas vão mudando. A igreja não tem que se misturar com o mundo, mas ela tem que acompanhar. Se Paulo disse que ele andava com judeus, né? Quando ele estava com judeus, ele vivia como judeu. Se ele estava com gentios, ele vivia como gentios. E onde ele ia, ele vivia como as pessoas, né? A fim de fazer tudo por todos para ganhar apenas alguns. Ou seja, ele ia entendendo como que era a sociedade naquela época dele, ele ia se acostumando de acordo com os costumes das pessoas para ele conseguir conversar com a pessoa. Imagina eu chegar aqui com um linguajar que nem essa Bíblia aqui. Eu gosto dela porque é a Bíblia de estudo, mas a linguagem dela tem muitas coisas aqui que eu tenho que estar procurando no dicionário. Eu não sou, mano, não entendo, não sou conhecedor da língua portuguesa. Agora vamos imaginar que eu chego aqui falando com jargão de 60 anos atrás. Quem, tem 30 pessoas vendo o vídeo, acho que ia ter eu e minha mãe só acompanhando os vídeos. Porque minha mãe iria ver porque ela me ama. E olha lá, né? Mas sabe, as pessoas não entendem. Ah, não pode fazer isso porque Deus não abençoa. Mano, para de falar grossa, mano. Para. Não é tudo que a gente vai querer levar dentro da igreja também. Não é ser extremamente tolerante e colocar o pecado dentro da igreja. Mas a gente tem que se adaptar pra gente conseguir conversar com as pessoas, mano. Para de ser também, sei lá, mano. Não tem como você se misturar com os outros. Não vai se misturar com o pecado, né? Tem que ser igual a garça. Você pisa na lama, mas não se suja. É você parecer que é lama, mas você não é lama. Você tá ali no meio, só esperando alguém pro seu. Opa, chega aí. Tá ligado? Mas não, mentalidade. Tudo vai pro inferno, tudo vai pro inferno. Mano, você não tem ideia do que você tá buscando. O peso que você tá trazendo pra sua vida, falando que alguém vai pro inferno.
Você não sabe, mano. Você não sabe. Juiz é Deus, mano. Juiz é Deus. Leva a palavra de Deus. Se contenta em falar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que ele tá aí, que a salvação tá aí pra todo mundo. Porque você fala que o cara vai pro inferno, mano. Um bagulho muito louco. Aqui, ó, como que Estevão chegou na frente dos religiosos. Sem medo nenhum do que acontecer. Pra você ver, quem fala a verdade toma pedrada. Entendeu? Quem fala a verdade, quem tá com o Espírito Santo, quem tá falando aquilo que vem do trono de Deus, que tá ali vindo do altar de Deus, mano, o cara vai tomar pedrada. E eu acho muito louco o final dessa história. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Antes de habitar em Harã, ele lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus os trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que sua descendência seria peregrina em toda a terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. Disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, lá para você ver, a outra aqui, ó. Os próprios irmãos já tinham inveja, os irmãos de sangue, não estou falando de irmãos espirituais como nós somos, os irmãos de sangue já tinham inveja de José, porque José já tinha ele já tinha a presença de Deus ali, ele já estava mais próximo de Deus, e isso ofuscava a visão dos próprios irmãos. Eles venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os vossos pais. Na segunda vez José fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Faraó e a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão. Ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés, educado com toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe defesa, vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vossos irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Aqui, ó. Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Né? No versículo 26. Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Né? Porque está achando que um está errado e o outro está certo. Vocês são irmãos, vocês têm que se unir. Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade de juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la.
Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade de juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, aquele que não era nada, né? Com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, trazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, qual também nossos pais, com Josué tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou na presença dele, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa, entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homem de dura cerviz, cabeça dura, pescoção, não se dobra, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, isso acontece até hoje, preso em doutrina de igreja, preso em doutrina de pastor, preso em palavra que você não lê aqui, ó, você não lê aqui na Bíblia coisas que você diz, tá ligado? Você cria o seu achismo, coisa que você não gosta e você fala que é de Deus, e não é. Assim como fizeram seus pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, a qual vos agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeis a lei por ministério de anjos e não guardastes. A gente faz isso até hoje, matar profeta. A pessoa chega aqui trazendo a palavra de Deus, você fala que não é de Deus porque não segue a sua tradição, porque não é do jeito que você aprendeu. Você acha que Deus ele parou de falar? Você acha que Deus ele parou de se mostrar para as pessoas? Deus ele se mostra para quem quer ver. Se você acredita que Deus ele está resumido em poucas palavras aqui nesse livro, você é muito ignorante. Você precisa conhecer mais de Deus, porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia é uma introdução ao que você vai conhecer no Espírito. Só que você ficar preso no que está aqui, no que foi, o que era, é o que a gente vive. Você acha que o livro de Atos acabou aqui no último capítulo? Está sendo escrito até hoje. Por nós, pelo evangelista, pelo novo convertido. Nós somos os apóstolos, os discípulos de Cristo. Somos nós. A gente está continuando aquilo que está aqui. Aí o que a gente faz, mano? A gente chega e fala pro cara que ele vai pro inferno quando ele entra na igreja. Você ficar fazendo isso, vai pro inferno, mano. Ensina o cara a não errar. Não, é mais fácil você proibir, você falar que não pode. Você falar que ele não deve fazer aquilo. É verdade, tem muita coisa que não se deve ser feito. Só que você, nas suas dificuldades, às vezes você nunca teve dificuldade com prostituição, com crack, com drogas. Mas você tem alguma dificuldade. Às vezes você não consegue liberar perdão.
Às vezes você não consegue obedecer. Às vezes você não consegue parar de falar. Aí você vai pegar e vai julgar o cara, mano. Ah não, tatuagem não pode. Ah, isso não pode, aquilo não pode, mano. O que não pode, mano, é ser intolerante. Jesus Cristo mandou a gente amar uns aos outros. A justiça deixa com ele. Deixa que ele vai fazer a justiça. Sabe, é chato às vezes a gente ver algumas coisas, mas a gente não tá aqui pra julgar aquilo que a gente vê, não. A gente tá aqui pra falar da palavra de Deus. Se fosse pra gente julgar, Deus tinha dado um martelinho pra cada um. E tinha deixado um martelo, não era um livro. Sabe, né? E aqui, ó, Estevão, ele bate de frente com esses religiosos. Vocês estão aqui, ó, presos, tudo ali. Ele falou, Moisés de Abraão, vocês estão presos nisso. Jesus renovou, mano. Fez tudo novo, ele rasgou o véu. Nisso daí, você às vezes pode até não adorar uma imagem, tá ligado? Ah não, idolatria é pecado, não sei o que. Mas é não sei o que, é o católico. Ah, não, às vezes tem católico ali que não é idólatra não, velho. Às vezes você idolatra o seu ego, você idolatra a sua opinião, você idolatra o pastor, você idolatra um homem, sabe? Eu já vi gente falando de apóstolos, né, dos nossos tempos aqui, como se o cara fosse um deus, mano. Nossa, o cara tocou no negócio ali, ó. Meu Deus, sabe? Grande coisa, mano. Jesus Cristo curava aleijado, só com a palavra. Ai, então, aqui é a parte que eu acho mais legal, pra você ver, depois dele falar toda a verdade. O que os religiosos fizeram? Eles bateram palma, claro, todos se converteram. Não, vamos seguir a Jesus Cristo. Vamos seguir Estevão, vamos fazer uma igreja para Estevão poder pregar, para ele não precisar mais ser perseguido. Foi isso que aconteceu, né, cara? A igreja viveu feliz para todo, o mundo inteiro se converteu, né? Não. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Nossa, imagina os caras. Não tem palavra, mano. Os caras não tinham palavra para debater contra o Espírito Santo. É isso que acontece. Os caras não tem palavra. Porque é o Espírito Santo que coloca a palavra nas nossas bocas. Entendeu? Se a gente tiver com a palavra, mano, com a espada afiada, o religioso ele morde, ó. Desgraçado, ele vai debater, ele vai discutir com a Bíblia, mano, ele vai discutir com o Espírito Santo. Não dá, é impossível. O seu achismo nunca vai ser mais forte do que a palavra de Deus. Você vai perder todas as vezes que você tentar. Se baseia na palavra, mano. Mas Estevão cheio... Nossa, mano, até arrepia, cara. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Mano, imagina o cara, mano, eu vou pra glória, velho. Tomando pedrada no meio da cara, mano. Eu queria morrer assim, mano, vendo Jesus, velho. Nossa, mano, vixe, mano, imagina que louco. Eu vou te matar, eu venho, Senhor. Já grita Maranata. Ah, mano, o bagulho deve ser muito louco. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mano, olha que maluco louco, mano. Essa loucura aqui que eu quero, mano. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, mano. Quem que falou isso, mano? Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. É isso que Estevão falou antes de morrer. Ele repetiu as palavras de Jesus, mano. E você fica falando, é pecado isso, é pecado, mano. Esquece o pecado, olha pra Jesus, mano. Não interessa o que você não pode fazer, mano. Se você não pode fazer, joga na mão de Deus, cara. Sabe, vixe, quando eu fumava, mano, eu cansei de tentar parar de fumar. De verdade, eu cansei, mano. Toda vez eu cato o bagulho, eu fumo de novo. Na hora que eu peguei, eu falei: Senhor, eu não consigo parar de fumar essa porcaria. Com o cigarro na mão, eu fiz essa oração. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo, eu vou parar de tentar, porque toda vez que eu prometo pro Senhor, toda vez que eu faço um voto, eu quebro. Tá nas tuas mãos o meu vício. Mano, faz um ano que eu não fumo. Sabe?
Eu coloquei na mão dele. Ensina o irmão a parar de pecar. Ensina o irmão a orar em vez de ficar apontando esse dedo podre. Porque se você está apontando o dedo para ele, para a sujeira dele, seu dedo está sujo também. Sabe por que a gente aponta o pecado do irmão? Para tirar a atenção do nosso pecado. Se você conhece tão bem o pecado, é porque você está no meio dele. Você não reconhece aquilo que você não vive. Entendeu? É difícil você olhar para algo que você não conhece e você identificar. Se você conhece o pecado, é porque você está no meio dele. Ah, não, é porque eu já vivi. Você não é santo, porque se fosse santo, se você já tivesse chegado à estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus aqui, que o apóstolo Paulo diz, você já teria subido para a glória, filho. Ou então você estava brilhando aí no meio do povo. Você tem o que mudar, então muda você primeiro antes de apontar o dedo pro irmão. Sabe? É um bagulho muito louco, filho. Aqui, ó. Se diz homem de Deus, faz isso aqui, ó. Recomenda-se essas coisas. 2 Timóteo 2,14. Recomenda-se essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas da palavra para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Pode isso, pode aquilo, não interessa se pode ou não pode. Cabe a Deus falar no coração de cada um, cabe a Deus julgar o que não deve ser feito. Quem constrange do pecado é o Espírito Santo, não é o irmão santo, não é o santarrão. Oh, mano, é muito de Deus, cara. Aqui, ó, Tiago 4, capítulo 4 todo de Tiago é curto. Já li pra caramba, mais 2 minutos de vídeo. De onde procedem guerras e contentas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tá vendo o que eu falei? Se você conhece o pecado, é porque você está no pecado. Você conhece o pecado, você está envolvido com ele. Você não conhece aquilo que você não pratica. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, e com ciúme que por nós, que nos anseia o Espírito que ele fez habitar entre nós. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. A maledicência condenada, ó, no meio aqui está o subtítulo do capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então cala a tua boca e faz a tua parte. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passemos um ano e negociaremos e temos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós já quitais das vossas arrogantes pretensões. Toda lactância semelhante a essa é maligna, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Entendeu, né? Você passa seu tempo apontando o dedo em vez de fazer o bem. Então o pecado está em você que deixa de fazer e para apontar o dedo. Faz mais e fala menos. É essa a fita. Aqui, ó. Atendei-vos agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Você não sabe o dia de amanhã, então não tem como você falar que o irmão vai para o inferno. Entendeu? Não tem como, é impossível. A salvação é individual.
Busca a sua primeiro. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. É para amar o outro, não é para julgar o outro. Aqui, ó, outro versículo. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora vós sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, as coisas boas, as coisas boas. Quem vai mandar para o inferno é Jesus. Quem tiver que ir, não é a gente que tem que julgar. Ó, por que a gente não deve julgar? 1 Pedro 4:17. Quem vai julgar é Deus, mano. Quem vai julgar é Deus. É isso que a gente tem que ter em mente. Tá vendo o cara fazendo errado? Tenta ensinar ele a não errar mais. Quem vai julgar é Deus. Porque olha aqui, mano. 1 Pedro 4:17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, não na prática do julgamento, né? Nossa, ficou meio longo esse vídeo, mas enfim, glória a Deus. E aí? Infelizmente, eu sei que a pedrada sempre vem, né? Mas eu, boca dura. Mas é da hora, porque isso me dá mais força para buscar, para conhecer mais, um pouco mais da palavra de Deus. Cada vez mais está buscando. Não existe um meio certo de se fazer, mas existem jeitos de se estar com o Espírito Santo. E ele é quem capacita, né? E é besteira, mano, é besteira a gente falar que o irmão X vai pra não sei aonde, que a igreja Y tá errada. Mano, se preocupa com você, mano. Esse último versículo aqui mostra, é difícil, mano, já ser salvo. Se preocupa em fazer o certo que alguém vai seguir teu exemplo. Ninguém nunca fez nada por muito ouvir, não. Por muito falar, você não convence, mano. As pessoas elas ficam olhando, se o seu método tá dando certo, elas continuam seguindo, tá ligado? Eu sei que agora pode parecer que eu falo algo que eu não vivo, porque talvez ainda não tenha frutos. Mas a palavra diz que Jesus é a videira e os ramos que permanecem nele dão frutos. E eu creio que eu tenho permanecido. Como eu disse alguns vídeos atrás, eu tenho gravado esses vídeos, talvez, acho que até para mim olhar e ver o progresso daquilo que Deus tem feito. Entendeu? O que eu tenho tentado guardar é isso, ser mais parecido com esses homens que estão aqui dentro. Seguir o exemplo de Estevão, o exemplo de Paulo, de Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça. Esse é o exemplo que eu quero seguir. Não é esse cheio do dinheiro, que querem holofotes, fama, carrão. Isso aí pra mim não é nada, mano. Essa porcaria vai ficar tudo aí apodrecendo. Quando Jesus voltar, mano, isso aí vai valer do quê? Você acha que lá na China, com esse negócio do coronavírus, dinheiro valia alguma coisa? Não tinha nem onde comprar. Imagina, uma situação caótica. E você preocupado em juntar.
junta tesouro no céu, onde a traça e ferrugem não come. Peço perdão aí pelo vídeo longo. Quem assistiu, agradeço. Glória a Deus pela sua vida. Espero que Deus abençoe, espero que Deus te toque, espero que Deus tenha me usado, porque eu não quero falar de mim, eu não quero falar das palavras que saem do meu coração, mas eu quero falar da palavra de Deus. Espero que o meu coração esteja cheio dessa palavra para que eu possa proclamar, entendeu? Porque para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho Deus. Aquilo que estava atrás já era. E eu queria que você acordasse para isso também. Muitas vezes isso que a gente vive, buscando correr atrás do vento, dinheiro, bagunça, alegria momentânea, isso tudo passa, mano. Mas Jesus aí deixa a gente feliz até no momento difícil, mano. A palavra diz, se alegre nas aflições. E eu tenho me alegrado porque eu tenho visto Deus em todos os momentos comigo, né? E a única coisa que eu espero é a volta dele. É isso. Espero que ele volte. Porque assim não só o meu, mas o seu sofrimento também vai acabar. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, né? E que o Espírito Santo continue me usando ou que venha me usar através desses vídeos. Amém? Curte, compartilha, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, né? Que no nome de Jesus, se essa palavra fez algum bem para você, talvez ela vá fazer bem para outra pessoa também, né? Sempre tem uma pessoa precisando ouvir do Evangelho, então me ajuda a alcançar essa pessoa. Que Deus abençoe.